Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos novamente em mais uma devocional, onde trataremos a palavra de Deus de forma a fortalecer a nossa fé e com intrepidez caminharmos para o alvo que é Jesus. Que maravilha, meus irmãos! Para tanto, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, que Deus nos abençoe nesse momento e eu compartilho então com os irmãos a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Que maravilha, amados! O povo acabava de ser liberto pela forte mão de Deus, né? Moisés fala um pouquinho atrás ali que Deus libertou o povo das mãos de Faraó com mão forte. E é verdade, Deus, ele verdadeiramente demonstrou o seu poder, a sua soberania, de que ele era verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso em libertar o povo das mãos de Faraó. Então Deus decidiu que o povo passaria pelo deserto. Isso não foi um acidente, meus amados irmãos. Deus então decidiu que o povo passaria pelo deserto. A parte A do versículo 17 e o versículo 18 dizem assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, 18 agora, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Nós temos algumas observações que cabem para a nossa vida de forma maravilhosa. Deserto é lugar de sofrimento, irmão. Deserto é lugar de muito frio à noite e muito calor durante o dia. Então por que Deus desejou e quis que fosse dessa forma? Porque Deus tinha propósitos. Mais à frente, no capítulo 14, versículo 4, olha o que Deus diz: Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Deus tinha propósitos, e por isso então que o povo precisava passar pelo deserto. Mas olha o que Deus fez. Deus, ele muito embora o povo esteja passando pelo deserto, Deus colocou durante o dia uma coluna de nuvem para trazer refrigério para o povo naquele calor e dar a direção para que eles não se perdessem. Durante a noite, uma coluna de fogo para aquecê-los do frio intenso e para protegê-los contra qualquer perigo. Aquela coluna de fogo estaria também os protegendo, né? Então Deus colocou eles no deserto, mas deu a direção, deu proteção, deu refrigério e o mais importante, Deus seguiu com o seu propósito independente da atitude do povo. Porque se nós lermos 13 e o 14 em diante, nós vamos ver que o povo murmurou. O povo murmurou, o povo reclamou, mas mesmo assim Deus continuou cuidando do povo. Isso traz um ensino muito bom para mim e para você, meus amados irmãos, porque deserto parece que é o sobrenome de muita gente. Parece que o sobrenome do cristão é deserto. Meu nome é Fábio, prazer, Fábio Deserto, porque eu estou sempre vivendo em lutas, sempre em meio às tribulações, e para a glória de Deus, Deus tem me fortalecido em todas elas, e eu creio que é assim com você também, meu irmão, porque Deus cumpre em sua vida e na minha vida o que nós estamos lendo aqui, que foi com o povo de Israel. Deus, quando permite que estejamos no deserto, não é um acidente. Ele tem propósitos na sua vida. Eu não estou dizendo isso com relação ao Covid, porque o Covid, a quarentena, é um momento que nós estamos passando, mas que isso daqui a pouco vai acabar. Eu estou dizendo que esta palavra ela é perene em nossas vidas, porque ela é a obra e a palavra de Deus para a vida do cristão. Então, amados, se Deus um dia permitir que você esteja no deserto, se você estiver passando pelo deserto, tenha certeza, Deus sabe que você está nele. Deus tem propósitos de forma que no final Ele será glorificado e que você também se beneficiará com os ensinos pedagógicos de Deus para a sua vida. No momento em que estiver no deserto, não fique olhando para o deserto, amado. Não fique se prendendo ao medo, ao calor, ao frio, à fome, às dificuldades que o deserto nos traz.
mas olhe para cima. Olhe para a coluna de refrigério, olhe para a coluna de nuvem, olhe para Deus que estará lhe dando a direção, porque quando estamos em meio ao deserto, se entrarmos em desespero, a gente se perde, a nossa fé estremece e a gente então se sente perdido. Mas ao olharmos para Deus, para a coluna de fogo, para a coluna de nuvens, então nós estaremos vendo a direção para que então possamos cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Quando estivermos em meio ao deserto, ao invés de ficarmos murmurando muitas vezes, porque fazemos isso, amados, vamos colocar o nosso joelho em terra e vamos chorar. Chore na presença de Deus. Se tem uma coisa que é boa, é chorar na presença de Deus. Quando você então fala amém e enxuga suas lágrimas, tenha certeza, eu sei porque eu já passei isso muitas vezes, a sua fé estará fortalecida e você estará pronto para caminhar muitos e muitos quilômetros no deserto ainda. Sabe, meu amado irmão, que Deus não deixará de cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações e mesmo em meio às murmurações muitas vezes, Deus vai cumprir tudo o que Ele tem de cumprir na sua vida, assim como foi com o povo de Deus aqui na palavra. Mas quando o povo murmurou, a palavra diz que Deus ouviu as murmurações e fez então o maná descer do céu. Deus vai abençoar a sua vida, meu irmão. Creia nisso. Deus sabe que você está no deserto. Não se desespere. Olhe para a coluna de fogo, olhe para a coluna de nuvem. Sinta o refrigério de Deus na sua vida e saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Guarde esta palavra e viva por meio dela, e que o nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente.